para o programa de hoje, eu escolhi falar sobre a nossa relação com os pets. Eu tenho pet, e você? A mais um programa da RS Play. Eu sou o Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente. Nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas. E para falar sobre a nossa relação com os pets, tanto da parte boa quanto da parte ruim, eu convidei a Caroline. A Caroline, ela é uma terapeuta especializada nessa relação, os pets e os tutores. Carol, seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui. Marco, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de trazer mais sobre esse mundo numa visão muito delicada, sutil e amorosa. Muito obrigada. Imagina. De onde veio esse trabalho terapêutico que você faz? Da onde veio a ideia, da onde surgiu a necessidade de auxiliar as pessoas? Perfeito. Eu digo que a ideia, ela surgiu talvez muito antes do meu nascimento. Eu sinto que eu estou nesse mundo para isso. Eu sinto que é um grande chamado. É a sua missão de vida. É a minha missão de vida. Ao longo de toda a vida, eu sempre senti que o meu servir estava relacionado aos animais. Mas eu não sabia o quê, como. Porque até então eu nasci no final da década de 80. Até então a visão era veterinária, medicina veterinária, mas não era aquilo. E eu crescia sem saber o que era e sem saber para qual caminho ir. Mas os animais desde sempre se comunicavam comigo, desde sempre o meu coração sentia a presença deles de uma maneira muito especial. Em um momento de grande tristeza, num momento de depressão que eu tive na fase de jovem adulta, porque eu não sabia que chamado era esse, eu pedi a Deus por uma clareza, por instrução. E naquele momento, sem mentira nenhuma, naquele momento surgiu à minha mente terapia para animais. Terapias holísticas para animais. Eu coloquei no Google sobre isso e encontrei uma professora em Minas Gerais que já atuava dentro dessa área, com comunicação intuitiva para os pets. E ali naquele momento, eu chorei copiosamente, como se algo tivesse simplesmente encaixado, como se eu tivesse encontrado alguém que há muito tempo estava perdido, mas naquele instante eu reconheci, era aquilo. A ideia então veio tanto da espiritualidade quanto de uma busca e um encontro com essa professora em Minas Gerais. Eu vou pedir para você explicar um pouquinho o que é essa comunicação intuitiva com os animais. Perfeito. A comunicação intuitiva com os animais, ela é uma forma de conversa, de comunicação pela energia. É de coração para coração. O coração é quem transmite e capta essa conversa. É quando a gente fala sem utilizar a boca e a gente escuta sem utilizar os ouvidos. É simplesmente sentir o outro. Uma capacidade que eu acredito que todos nós temos condições de desenvolver. Todos. É o sentir, é a intuição. É silenciar a mente e permitir que a mente seja a decodificadora daquilo que chega pela energia. A mente, então, ela trabalha como uma tradutora, colocando na linguagem humana aquilo que chega por esse caminho dele de coração para coração, dos animais. Tá. E você consegue, com isso, auxiliar tanto os pets
quanto os tutores, não é? Perfeito. Em quais situações? Me dê exemplos, por Perfeito. favor. É muito importante a tua colocação, Marco, porque não existe bem-estar animal dos nossos pets, não existe esse bem-estar sem a gente olhar para o bem-estar humano, bem-estar da família humana. Isso porque os pets, eles estão em uma comunhão energética conosco tão grande, tão intensa, que justamente essa comunicação, ela olha para os pets como uma forma de autoconhecimento até para os próprios tutores. Isso porque os pets são espelhos de quem nós somos. E eles manifestam nos seus corpos físicos, nos seus comportamentos, questões que muitas vezes as pessoas não estão enxergando dentro delas. Então, exemplo, um animalzinho que é muito reativo, um animalzinho que é muito agressivo. No momento dessa comunicação, ele pode sim mostrar o olhar dele sobre essa agressividade, e esse olhar normalmente está associado a talvez a uma dor dessa pessoa, desse tutor, que tenha escondido, que ele não esteja vendo essa agressividade dentro de si, essa reatividade dentro de si. Então, os animaizinhos, eles trazem como um alerta, a partir dos seus comportamentos e dos seus corpos, essas questões que os tutores têm. Então, a comunicação, ela serve para que a gente possa trazer à tona, dentro da visão dos bichinhos, e cuidar tanto de um quanto do outro. É o cuidado com a relação. Tá. Bom, e agora? Eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Bom, estamos aqui, eu vou falar. Fala! Durante alguns meses atrás, eu estava com uma dificuldade alimentar. Estava com um distúrbio ali, que às vezes eu passava constipado 2 ou 3 dias. E depois, mais 1, 2, às vezes 3 dias, que era uma coisa, tinha que trabalhar pertinho do banheiro. Uhum. O meu cachorro, que se chama Shade, porque ele era cheio de pulga, cheio de carrapato, cheio de fome, é um querido. Maravilhoso. O intestino dele funcionava do mesmo jeito que o meu. Olha só. É exatamente isso, Marco. Eu trabalho em casa, trabalho em home office, tanto o meu consultório terapêutico é em casa, eu tenho minha salinha, e eu produzo orgonites. Meu ateliê fica em casa e o showroom também. Sim. Então, ele está perto de mim, está em volta o tempo todo. E é bem aquilo. Às vezes, ele só de olhar para mim, eu já sei. Tá, agora é fome. Tá, agora precisa ir para a rua. Porque ele sai várias vezes para a rua porque ele não faz nada em casa. Tem que levar tem que dar voltinha na calçada para fazer as necessidades. Então, eu aprendi a me comunicar com ele pelo olhar dele, a atitude dele. Ele sabe expressar algumas coisas que ele precisa. Exato. Ele conseguiu me ensinar a entendê-lo. Sim. Não é o contrário, né? Sim. Eles são muito, muito queridos, muito especiais. Mas eu queria que você trouxesse aqui para nós alguns casos, Claro. algo que realmente aconteceu para que as pessoas possam entender várias situações diferentes. Né? Ah, perfeito. Eu só gostaria de colocar um ponto sobre o Shade. Eu acredito, Marco, que a tua relação com ele seja tão profunda que talvez tu não tenha percebido ainda, mas existe comunicação intuitiva entre vocês. Sim. Existe essa comunicação. Sim. Às vezes, os tutores não percebem que estão se comunicando intuitivamente com seus bichinhos. E eu falo, lembra aquela situação que você simplesmente soube porque soube? Aí está a comunicação pela energia. Então, perfeito. E trazendo os casos, então, vamos lá. Deixa eu elencar algumas situações. Certa vez eu atendi uma cachorrinha chamada Belinha. A Belinha, ela tinha muitos nódulos no dorso. Nódulos esses que já estavam em tratamento
com a medicina veterinária tradicionalmente. Perfeito. E apesar das medicações, os nódulos da Belinha não se dissolviam e também não se entendia muito bem o que era aquilo. Durante a comunicação intuitiva, a Belinha mostrou que existia de maneira energética na família situações como se o fluxo estivesse atravancado, como se a família estivesse apresentando brigas, estivesse apresentando discussões, e a Belinha ia tomando para si, absorvendo situações mal resolvidas, tomando para si para aliviar a questão familiar, aliviar a questão humana, mas também para alertá-los, porque essas brigas eram tão habituais, tão corriqueiras da família, que eles não percebiam que aquilo estava causando um mal-estar energético para o lar e até mesmo para os pets, que além da Belinha eram outros pets. E foi na comunicação intuitiva que ela trouxe essa questão das brigas. E quando os tutores chegam a mim, essa comunicação acontece pela foto do animalzinho, e eles não precisam dizer nada. E quando o bichinho traz sobre as brigas, e eles dizem, nossa, como que você sabe disso? Não sou eu que sei, ele que sabe, ele está dizendo. E aí a família faz todo sentido, Carol. E aí o simples fato deles olharem para isso já movimentou certas energias que precisavam movimentar. Os nódulos da Belinha eram como mensageiros que queriam chamar atenção para essa consciência, dizendo, olha, cuidem melhor um do outro, tratem-se melhor, lembrem-se do amor que o casal tinha, que o casal, né, formou toda essa família. Lembre-se, acessem novamente essa condição harmônica. Ela transmitiu esse recado, as energias se movimentaram, a espiritualidade também se movimenta em tratamento durante os atendimentos, e a Belinha melhorou os nódulos em uma questão de 1 semana. Mas, Marco, eu gosto de trazer assim, nem sempre a cura é o que sinaliza, a cura, né, vista no corpo físico do bichinho é o que sinaliza o bom movimento. Porque a gente não pode dizer ou dar certeza de cura. A gente não pode, claro. Né, a gente não pode dizer, olha... Não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Mas que essas consciências chegam a partir do bichinho e que atingem e acabam agregando, né, chegando a lugares que precisam chegar, aí sim. É importante que a gente perceba a leveza do animalzinho, mesmo que por vezes no corpo físico dele a cura ainda não se manifeste, mas a leveza que eles trazem depois que transmitem uma mensagem, nossa, é grandioso, é grandioso. E existem situações onde você pode trazer algo sobre o relacionamento, mesmo que o animal não esteja doente, não esteja com nenhum problema? Perfeito, 100%. Mesmo que o animal não esteja doente, não esteja nenhum problema, eles comunicam muito o que eles estão, de que forma eles estão na família, a serviço daquela família. Eu costumo dizer que os animais, eles, de uma maneira geral, eles têm um propósito. E esse propósito, eu vim acessando após muitas conversas. Eles sempre mostram um propósito comum de trazer as pessoas para mais perto delas mesmas. Aqueles que estão em comunhão com as suas essências, com as suas naturezas, acabam ajudando outros a entrarem nesse lugar de comunhão. Então, nas comunicações, eles ajudam as pessoas, mostrando caminhos de maior congruência com elas mesmas, mostrando de que forma eles sinalizam esses caminhos, mostrando até mesmo de que forma eles se comunicam intuitivamente. Alguns, por exemplo, sinalizam que a comunicação entre eles é facilitada por estarem em meio à natureza, pela luz do sol. Eles usam elementos da natureza para agregar nesse direcionamento. Uhum. E sim, não há necessidade do animalzinho estar adoecido para que essa comunicação seja benéfica.
sempre há uma mensagem elevada, espiritualizada a ser transmitida pela parte deles, para que a gente possa conhecê-los melhor dentro dessa condição elevada e nos conhecermos melhor. Através deles, do olhar deles, nós nos enxergamos de uma maneira amorosa, como eles nos veem. E como que é o atendimento? Como é que você faz essa comunicação? Você disse que pode ser através de foto. Uhum. É só através de fotografia? Pode ser? Como é que é? No meu atendimento é só através de uma fotografia. Tá. Eu peço 3 fotografias do bichinho e fico totalmente à distância esse atendimento. Não precisa estarmos eu e os tutores juntos, presencialmente, não há essa necessidade. Totalmente à distância, eu me coloco em estado meditativo com essas fotos e sinto que vão chegando a mim frases, imagens Através da sua mediunidade. na minha tela mental, sentimentos e sensações. E tudo que chega, eu vou relatando em voz alta e deixo um aparelho gravando. E toda essa gravação desse áudio eu encaminho para os tutores posteriormente para que eles escutem a mensagem que foi transmitida. É uma mensagem espontânea da parte do bichinho, que pode ocorrer por simbologias, pode ocorrer de uma maneira, às vezes, muito clara. Eles, por vezes, têm diferenças em felinos e os caninos. Os felinos costumam ser mais diretos, os cães costumam ser, por vezes, mais despojados. É muito interessante perceber a diferença entre os indivíduos. Então, dentro dessa mensagem espontânea, também nós temos um espaço para que os tutores possam destinar perguntas a seus bichinhos, caso seja a vontade dos tutores. Nem sempre eles respondem de maneira objetiva, mas sempre é aquilo que nós precisamos saber, nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir. Me dá alguns exemplos de perguntas e respostas, que agora Claro. fiquei interessado. Claro. Mais interessado, né? Olha, a pergunta campeã é se o bichinho é feliz com a família. É a pergunta campeã. E talvez as pessoas perguntem isso por acreditar que exista uma fração, uma parcela de possibilidade de resposta negativa. Mas a noção que eles têm de felicidade é muito diferente da nossa. Eles estão felizes conosco, eles se mostram felizes conosco, mesmo quando estão em dificuldade. Sejam as nossas dificuldades ou as dificuldades deles. Gratidão. Gratidão. Gratidão, presença, estado de não julgamento. É o grande presente da própria vida ali materializado naquele corpo por vezes tão frágil, naquele corpo por vezes tão simples e amoroso. Outra pergunta. No caso de animaizinhos que já partiram, se estão bem, se fizeram a passagem bem, se retornam para a família em algum momento. Deixa eu lembrar de outras perguntas. De que forma aquele animalzinho percebe os seus tutores? Como que ele enxerga os seus tutores? E essa resposta é muito linda. Eles enxergam por uma lente amorosa, eles nos enxergam grandiosos, mas eles também, por vezes, trazem à tona aquilo que nós não enxergamos das nossas fraquezas. Não que seja um apontar de dedo, não que seja um julgamento. Não, eles trazem para nós de uma maneira muito cativante. Tem uma resposta que você lembre Deixa eu... sobre isso? A mensagem do pet foi... Uhum, sim, Ah. sim. A mensagem do pet sobre... Deixa eu trazer aqui. Vamos lá. Sim, lembrei. Eles trazem assim normalmente. Eu amo muito o seu sorriso, amo quando você sorri. Você deveria sorrir mais.
Eu gostaria muito que você se percebesse, que você se visse como eu lhe vejo. Desculpa, É emocionante. É emocionante. Eu também fiquei emocionado. Porque eu senti que é uma pessoa que tá triste. Uhum. Eles trazem muito também o convite para que a gente se reconecte com o nosso eu criança, a alegria da criança, o maravilhar-se com a vida da criança, porque eles são amantes da vida. E o que eles mais querem é que a gente também ame a vida. Então eles convidam, ame-se mais, sorria mais. Eu gosto tanto quando você dança, eu gosto tanto quando você ri. Então, percebe quando eles trazem aspectos que na visão deles estão deficientes em nós, é dessa forma positiva. Eles não dizem assim, você está triste, sorria mais. Tá. Eles trazem a solução já. É uma maneira muito mais leve, muito mais suave. É algo que fica muito mais amoroso. É amoroso, Ai, desculpa, gente. Mas tudo bem. Vamos cortar um pouquinho, a gente já volta para tomar água. Nós dois aqui estamos emocionados. Voltando do nosso pequeno intervalo, já recompostos e recuperados da emoção, eu queria aproveitar para avisar vocês sobre o grupo VIP do Papo de Terapeuta. Através desse telefone que aparece na tela, você pode entrar em contato comigo, mandar mensagens para mim, tirar dúvidas, pedir o contato dos convidados, interagir com todos nós. E entrando no grupo VIP, você sempre vai receber dicas e informações exclusivas. Não se esqueça também de seguir no Instagram, eu e os nossos convidados. E lá no grupo VIP você pode pedir a lista dos convidados e os contatos deles. Bom, Carol, retornando. Emocionante, está muito legal, muito bacana mesmo. Obrigada, Mar. Alguma outra mensagem que você gostaria de compartilhar com a gente? Ai, sim. Puxando a emoção de volta. Puxando... Meu Deus! Olha, alguma outra mensagem eu gostaria de trazer quando os bichinhos nos pedem, como eu falei, né, eles nos pedem para olhar para a criança interior. Uhum. Eu gostaria de trazer quando eles nos convidam a enxergar as nossas potencialidades que a gente não está enxergando. Ah, que legal. É tão bonito que eles têm um olhar multidimensional, sabe, Marco? E um olhar atemporal. Eles, nas mensagens, eles trazem questões que aconteceram na nossa infância, e não simplesmente a criança interior que ainda habita cada um. Mas eles falam sobre passagens nossas enquanto crianças. Então, muitas vezes, os bichinhos sinalizam que lá atrás, na infância dos seus tutores, eles já acompanhavam aquelas pessoas. Eles lembram, olha, lembra daquela situação? Eu já estava com você. Eles se colocam enquanto mentores de vida, muitas vezes, dessas pessoas, nesses reencontros que a espiritualidade fornece. Então, nessas mensagens, eles trazem, né, como se fossem flashbacks dessas vivências, dessas experiências. E quando eles falam da criança interior, eles pedem, e até uma dica que eu gostaria de trazer para as pessoas, né, para vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eles pedem para que a gente faça associações sobre o comportamento deles, sobre aquilo que eles proporcionam a nós, e que a gente sempre tenha a seguinte expressão: o que isso que o meu animalzinho faz, como isso se relaciona comigo? Ou ainda, Marco, eles dizem assim: repare sempre nas palavras que você diz para mim,
pois essas palavras você também está dizendo a você. Essas palavras, muito provavelmente, você esteja dizendo à sua criança interior, muito provavelmente você esteja maternando a sua criança interior, amando a sua criança interior através de mim. Os bichinhos sinalizam. Então, é muito comum a gente, Marco, né? Ai, como você é lindo! Ai, você é tão especial! Como você é o amor da minha vida! Eles nos trazem nas mensagens que essas frases não são frases simplesmente soltas. Não são frases simplesmente que estão manifestando algo deles. É um reflexo, é um espelho energético. Eles são portais energéticos. Através deles, nós curamos questões que nós nem imaginamos, justamente pela simplicidade da palavra, do direcionar o carinho. Todo o carinho que nós direcionamos aos nossos pets reflete em quem nós somos. Então, eles pedem, repare nas palavras que você diz a mim. Essas palavras servem para você também. É uma mensagem que costuma aparecer. E eu sei que você trabalha também, não sei se esse é o principal trabalho seu, se ele faz parte, que é trabalhar com o luto. Eu comecei comunicadora intuitiva com todas as demandas, ainda atuo com todas as demandas, bichinhos que estão encarnados, porém, já há alguns 3 anos, o foco está no atendimento às famílias enlutadas por perder os seus bichinhos. Mensagens que chegam dos bichinhos pós-vida, que eu chamo de vida além da vida, porque eles sempre sinalizam que, além dessa vida, existe vida. Então, é com esse foco que eu sigo atendendo em comunicação intuitiva. E qual é o tipo de mensagem que normalmente vem? De bom e de ruim? Pois então, o ruim dentro desses casos, normalmente vem deles mostrando sobre dores nossas que estão vindo à tona junto à dor do luto. Nessas mensagens, quando a gente acessa bichinhos que já partiram, e isso é super... É tão natural quanto acessar um bichinho que ainda está no corpo físico, justamente por conta dessa atemporalidade, dessa multidimensionalidade. Né? A gente acessa essa consciência, não importa a forma que ela esteja, não importa o lugar em que ela esteja. Essas mensagens que eles transmitem, elas vêm muito com uma carga de aconchego, de entendimento para essas famílias, transmitindo como eles estão, como eles percebem essa nova forma de vida, de que forma eles percebem a passagem. Então, trazendo exemplos, né, Marco? Muitos mostram que continuam conectados a nós, mesmo após a passagem. Muitos mostram a conexão que eles têm conosco espiritual, como se eles compartilhassem aspectos da nossa consciência. Então eles falam, olha, eu sou aquilo que você está sentindo com a minha passagem, como se algo tivesse, como se parte de você tivesse partido também, como se você tivesse falecido em alguma fração. Que é o que a gente sente. Que é o que a gente sente. Eles falam, isso não é apenas uma metáfora, isso não é apenas uma simbologia, isso é real. Uma parte sua vive e sempre viverá na minha consciência, assim como é o vice-versa. Sim. Então, sim, você tem razão. Parte sua faleceu, parte sua encerrou seu ciclo no campo físico e segue vivendo uma nova vida. Eles validam a nossa dor e eles dizem, isso é muito importante, algumas pessoas, diante do luto pet, talvez a maioria dos casos, as pessoas não são acolhidas na sua dor. Esses tutores, eles não são acolhidos normalmente. Porque o luto pet, ele, infelizmente, é um luto não reconhecido pela sociedade. É um luto em que as pessoas... Ainda não é reconhecido. Na grande maioria... Na grande maioria, as pessoas não reconhecem. E... É como se fosse um vaso.
Quebrou, joga fora e compra outro. Exato. Então as pessoas escutam assim: ai, eu sinto muito. Logo mais tu adota outro ou compra outro. Ai, tá chorando por quê? Mas é só um bicho, é só um... Por quê? Compra outro. Ou então, tá chorando porque tu tem outros bichos para cuidar, os outros vão sentir o teu choro e vão ficar tristes. E eles não sentem a falta do Exato. que partiu? Ou então, tá chorando porque o teu pet que faleceu, ele vai ficar triste contigo do outro lado. Então, são muitas culpas que o enlutado carrega. Sim. Muitas culpas. Além das culpas que surgem naturalmente por eles acharem que não fizeram o suficiente. E aí, dentro das mensagens, Marco, que tu me pergunta, eles trazem assim: a tua dor não atrapalha o meu caminho. A emoção de novo, gente, o que é isso? A tua dor não atrapalha o meu caminho, porque eu entendo a tua condição humana. Eu sei que ser humano é ter esse turbilhão. Sim. Eu sei que ser humano é sentir raiva, é sentir tristeza. Alegria e amor ao mesmo tempo. Amor ao mesmo tempo é culpa. Eu sei que Tudo ser ao mesmo humano é tempo que a gente tudo. sente. Eu sei a complexidade que é ser humano. E eu sei que a tua alma, o teu espírito, ao aceitar vivenciar uma experiência humana, por si só já é um ato de coragem extrema e profunda. Eles acolhem a nossa dor. Então eles dizem: eu estou bem no meu caminho e a tua dor não me atrapalha. Eu sigo contigo, sigo em conexão. Existem pets que retornam em outra encarnação para a mesma família? Existem. E sobre isso, Marco, eles costumam nos alertar nas mensagens que mesmo retornando, serão outros seres, será uma nova experiência. Para eles e para nós. Para eles e para nós. Perfeito, Marco. Porque muitas vezes a família enlutada, claro, por conta da dor, deseja um retorno tal e qual. Mas não, né? Nós estaremos em um novo momento, eles estarão em um novo momento. Nem sempre o bichinho retorna com semelhanças. Muitas famílias adotam outros pets e falam: olha, ele faz a mesma coisa que o outro, ele brinca com o mesmo brinquedinho. Claro, é o mesmo brinquedinho que está ali. Né? Uhum. Não, ele tem o mesmo tipo de atitude, muitas vezes porque nós ensinamos ou treinamos para que eles tenham aquele tipo de comportamento. Né? Exato, exato. E também, muitas vezes, esse comportamento ele vem de uma interação energética conosco. Sim. Eles acabam simplesmente correspondendo Faz àquilo. parte da relação, daquela relação, não necessariamente que seja o mesmo. Podemos falar espírito? Podemos. Tá. Não necessariamente seja o mesmo. Sim. E é interessante, falando em espírito, por vezes, aquele espírito não é o mesmo, mas está manifestando comportamentos semelhantes por causa da interação. Por causa da interação e, por vezes, interagindo com o espírito daquele que foi, como se fosse uma transmissão de recado. Olha... Como se o outro estivesse sendo um mentor, um tutor daquele. Exatamente. Como se eles estivessem interagindo e manifestando, olha... Lembra, óbvio que lembra, né? Aquele animalzinho, ele está aqui, eu estou trazendo um recado dele a partir disso. Então... É bem mais profundo do que... muito, Marco. Do que a gente vagamente imagina. São muitas dinâmicas espirituais que se apresentam e por isso cada comunicação ela é muito única, muito particular. E eu digo sempre, né? Dentro do luto, eu gosto de empoderar as famílias para que elas não necessariamente precisem de mim ou de outro profissional, comunicador, para se sentirem perto e próximos dos bichinhos que partiram. Comunicação intuitiva, ela faz parte de todos nós. Então,
É o recado, ó, mais um recadinho, mais uma dica, Que maravilha! mais uma dica. Adoramos os recados, adoramos as dicas. Ai, que bom. Amores, caso, né, esteja passando por um luto, caso seja esse momento, e tu sinta no teu coração o desejo de receber uma mensagem do animalzinho que já partiu, primeira coisa, procure se livrar de todas as expectativas sobre como essa mensagem deve chegar. Porque eles se manifestam, por vezes, pela luz do sol, pelas ondas do mar, pelo vento que toca. Então, se nós criarmos expectativas, estaremos excluindo ou não estaremos abertos para receber tudo que eles podem nos proporcionar. Porque eles sempre darão um jeito. A vida, além da vida, sempre vai ter uma forma de nos tocar. Mas precisamos estar abertos para as inúmeras formas. Me veio algo agora, uma pergunta. Não sei se alguém já te procurou neste sentido, mas é algo que talvez alguém que está nos assistindo já pensou nisso também. Vou adotar um pet. Uhum. Tenho dúvida entre 2, 3. Você ajuda nessa escolha? Sobre, por exemplo, eu tenho dúvida se é o meu bichinho que retornou ou não. Se eu vou adotar o branquinho, o marronzinho ou o pretinho? Ah, sim, sim. Ajudo sim. Isso acontece? Acontece. Tá. É muito mais comum que as pessoas queiram saber. Olha, Carol, olha a foto desse bichinho, vê se é o meu bichinho que voltou. Tá. Esse é o mais comum. Uhum. Mas, diante de uma adoção, sem esse viés, também há essa procura. E eu sempre falo, quando as pessoas me procuram para isso, eu sempre conto uma história, uma experiência que eu tive quando adotei o meu bichinho. Posso contar aqui, Marco? Por favor. Perfeito. Eu tenho o Rocco. Rocco é meu companheiro salsichinha, maravilhoso. E ele já tem 11 anos. Não, 12 anos. Perfeito. Quando eu fui adotá-lo, eu estava enlutada por conta do falecimento de um outro bichinho. E eu estava muito rígida diante da vida. Então, quando eu fui adotar, eu me direcionei até esse canil assim, eu quero olhar os bebês, eu quero que seja pretinho, eu quero que seja fêmea. Perfeito. Cheguei ao canil, olhei os bebês, fui atrás dos pretinhos, que eu queria salsichinha, né, os dark shrew. Ok, tô olhando os bebês, quando eu vejo o Rocco invade o lugar onde eu estava, virando tonel de ração, e o Rocco é um salsichinha caramelo. Naquela época ele tinha 4 meses, ele não era tão bebê, e ele era grande, e eu queria uns pequenininhos, e macho. Só que no momento que eu olhei pro Rocco, Marco, eu que na época não tinha conexão nenhuma com espiritualidade, quer dizer, nenhuma, a gente, né, não posso dizer assim, Sim. né, mas eu não vivia isso. Uhum. Naquele momento, Marco, eu comecei a chorar, o meu coração aqueceu e eu falei, é ele. Eu nem quis olhar para os pretinhos, os bebês, as fêmeas, eu me agarrei no Rocco e falei, é ele. Então, eu conto essa história porque a energia não mente. E a energia chega, mesmo para quem não está trabalhando com isso diariamente como nós. Chega e encontra uma forma de se fazer perceber. Então, diante de uma adoção, sinta o outro. Sinta, olhe para a foto e sinta. Olhe para, ou esteja presente com esses bichinhos, sinta. É isso que eu falo para as pessoas quando chegam com essa dúvida. Uhum. Não, E acontece situações bem parecidas, quando a gente vai com uma ideia na cabeça e
chega em casa com algo totalmente diferente. Exato, Marco. Porque olha só que bonito. E falando sobre a relação, né? E o quanto os pets chegam para nos ensinar. Desde o primeiro momento, o Rocco vem comunicando que as expectativas que a gente tem e aquilo que a vida pode proporcionar São bem diferentes. são bem diferentes. E às vezes as nossas expectativas são tão pequenas perto do que está à Exatamente. nossa disposição. Exatamente. A medicina que eu falo, né? Eu uso esse termo, a medicina do Rocco, é um termo muito conectado às tradições dos povos originários. Medicina sendo aquilo que cada ser veio desenvolver, único, né? A medicina dele é a medicina do inesperado. E ele me ensina até hoje que eu tenho que ser menos controladora, que eu posso deixar fluir, que eu posso me deixar surpreender. Então, eu gostaria de trazer, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, perceber a forma como os seus bichinhos, a personalidade deles, e essa personalidade, o que ela está desenvolvendo dentro de você, o que essa personalidade pode comunicar a você de uma forma a trazer insights, trazer reflexões, em quais momentos os seus bichinhos chegaram à sua vida, o que estava acontecendo nesse momento, o que eles trouxeram. Então, é um exercício de reflexão, Marco, que eles, a partir da simplicidade do ser, simplicidade de quem eles são, trazem à tona o que nós precisamos desenvolver. Porque nós somos complicados e complicadores. Sim. Eles são muito mais simples, muito amorosos. mais simples. Sobre mensagens que eles normalmente trazem. Simplifica que melhora. Eles costumam dizer isso. Tá. É isso. E é verdade. Simplifica que melhora. Pior é que sabemos disso, mas não atuamos nesse sentido. Uhum. Exatamente. É isso mesmo. Que legal. Animais que às vezes brigam muito entre eles. Disputa de animais, de pets dentro de casa. Eu olharia para a disputa familiar dos tutores. Muito provavelmente pode ter irmão brigando com irmão, mãe brigando com filho. Eu olharia para esse reflexo. Normalmente, quando eles têm essa dinâmica de briga entre os bichinhos, a gente olha para a desavença familiar na parte humana, né, da família. Eles estão comunicando essa dinâmica que a família talvez não esteja cuidando, por vezes não está percebendo. Eu olharia para isso. É o que normalmente acontece. Já mais uma dica muito importante. Sim, é uma dinâmica que normalmente acontece. É muito importante, claro, diante de um atendimento, importante se esvaziar para perceber o que aquele caso está trazendo, mas por vezes as situações são comuns. Nesse caso, bichinhos brigando ao reflexo de briga familiar. Existe algum prazo depois do falecimento do pet para que você possa fazer o atendimento? É necessário dar algum tempo? Pode ser logo em seguida? Eu percebo que o prazo da parte deles não existe. Pode ser logo em seguida. Eles sempre trazem, assim, a disponibilidade pelo servir, sempre disponíveis para nós. Justamente por esse entendimento, por eles estarem ligados a essa consciência, não há necessidade de espera pela parte deles. Porém, algumas pessoas precisam esperar pelos seus momentos mesmo. Algumas para se fortalecer. Para se fortalecer. Algumas entendem que a mensagem será um mecanismo de fortalecimento. Outras acreditam que vai gerar muita emoção e preferem aguardar um pouco mais. Então o prazo é mais por nós do que por eles. Pela literatura, pelo tudo que eu já estudei, eu sei que às vezes existem casos onde os pets estão muito ligados com as pessoas, claro, vice-versa, né? É uma relação e que eles partem primeiro e ficam nos aguardando. Sim. Para interagirmos do outro lado juntos. Sim.
Acontece. Já, alguns já comunicaram dessa forma que estão esperando, que alguns até não sabem dizer que o que acontecerá ao longo do tempo, vamos dizer assim. Mas o que eles comunicam é que sempre, independentemente do retorno físico ou não, sempre estarão conectados conosco. Nessa forma puramente espiritual, eles sempre estarão. Então, eu acredito que sim, né? Dentro desse entendimento deles, eles nos aguardam. Mas é interessante que esse aguardar não é um aguardar passivo. É um aguardar ativo. Eles seguem em conexão conosco, nos direcionando, nos mentorando de alguma forma. Eles seguem muitas vezes em conexão com as nossas egrégoras de mentores, né? Os nossos seres de luz que cuidam de nós. Trabalhando junto. Nossos mentores, nossos anjos da guarda. Isso. Sabe por quê, Marco? Eles são pequenos anjinhos da guarda. Eles são pequenos anjinhos da guarda. E eu digo assim, ó, ninguém conhece o nosso coração melhor do que eles. Às vezes nós não conhecemos e eles conhecem. Sim. Então, eu já vi muitos pets trabalhando com equipes espirituais como se fossem anfitriões dos nossos corações, facilitando uma ponte desses mentores, desses seres de luz, proporcionando essas curas, esses tratamentos, e os pets, eles fazem como se fosse uma conexão conosco, como se estivessem, né, mostrando aos mentores, não que eles precisem saber dessa forma, mas é como se estivessem ali conduzindo, né? Eles têm um papel importante. Eles têm um papel importante no trabalho espiritual. De abrir as portas, vamos dizer assim. Eles abrem as portas. Talvez o grande papel da vida deles seja esse: abrir as portas do coração, porque abrir o coração é abrir para o divino da vida, né? E abrir para o divino da vida não é olhar só para o campo puramente espiritual, mas é olhar para o aqui e agora, né? É para que a gente se compreenda parte, é para que a gente se perceba uno com tudo que há. Uno com a terra, uno com a natureza, uno conosco, uno com o todo, esse grande espírito. Esse é o grande trabalho deles, que a gente se perceba uno. Por exemplo, algo mais... Não é pé no chão porque não tem nada a ver, mas algo mais material. Por exemplo... Tá? O cachorro, o gato, ele pode dar um recado de que ele gosta mais de um tipo de ração ou de outra, que ele gosta mais de um tipo de brinquedinho, ou o quê? Sim, plenamente possível. Tá. E, inclusive, alguns auxiliam em fechamento de diagnósticos do corpo físico. Olha só. Não é sempre que acontece, né? É quando precisa acontecer. A gente sabe que as comunicações estão muito amparadas pela espiritualidade, por uma sabedoria divina. Então, exemplo, chegou a mim uma vez uma gatinha que espirrava incessantemente, e já era uma gatinha idosa, então existia uma dificuldade em realizar uma série de exames para investigar. Os gatinhos ficam bem debilitados. Bem debilitados. E a tutora falou assim, olha, Carol, eu não sei o que é esse espirro, a equipe médica ainda não chegou num diagnóstico, eu queria ajuda para isso. E durante a comunicação, veio assim na tela mental, fungo. Olha, veio aqui fungo. Eu não sei se é possível, eu não sou veterinária. Veio essa palavra, não sei se faz sentido. Tá, ela guardou. Nela, no ambiente. E aí, um mês depois, ela retorna dizendo, Carol, era fungo. Então, né, acontece deles sinalizarem questões, né, do corpo físico e também questões de gosto, acontece também para ajudar em alimentações, ajudar naquilo que vai trazer um suporte melhor de bem-estar para o corpo físico deles, para que a experiência possa ser
integrativa, de uma forma bem... né, que todas as associações possam ajudá-los. Tem bastante isso, sim. E vem alguma reclamação, às vezes? Você está me dando muito banho. Não gosto de água. Reclamação. Olha, eu vou dizer O seu bafo é fedorento. Eu vou dizer que a reclamação maior é comigo, sabia? Como assim? Porque como a transmissão é por energia, vamos dizer assim, né? E a mente lógica, né? A minha mente decodifica o que eles estão traduzindo. Sim. Por vezes eu transmito, né? Chega e eu falo, olha, eu sinto que ele está me dizendo isso. Carol, não foi isso que eu quis dizer. Tá. Não, tá. E eu falo, né, para gravação, olha... Sim, porque você está gravando ali, olha, ao vivo e a cores. A palavra não é essa. E eu falo para a pessoa abertamente, eu falo. Então, normalmente as brigas, vamos dizer assim, são mais direcionadas a mim do que as pessoas. Eles puxam a orelha dos seus tutores de uma maneira muito amorosa, mas eles são mais diretos comigo. Tá. Afinal de contas, não existe essa conexão amorosa, afetiva contigo. Você é só o veículo, né? Exato. Eles, na verdade, assim, ó, quando eles puxam a orelha dos tutores, não é muito como em palavras, objetivamente, mas eles se mostram mais... uma energia mais impositiva, uma energia mais incisiva. Então, eles comunicam uma necessidade de mudança de percurso da parte da família humana, mais assim, né? Trazendo uma energia mais forte, uma energia mais impositiva. E aí tudo eu comunico, tudo eu transmito. Leva o carro para lavar porque tá cheio de pelo e... E é interessante, Marco, boa, lembrei agora. É importante que a gente pense que estamos, durante uma comunicação, estamos olhando pelos olhos deles. Sim. É a percepção deles. Certa vez um gatinho falou assim, diga pro meu humano, né, diga pro fulano, que aquela caixa que ele quer é perigosa. Aquela caixa não vai dar certo, isso é perigoso. E eu, tá, né? Como é que eu vou dizer? Eu, humana que sou, por vezes duvido, não duvido do que vem, mas duvido será que a pessoa vai entender isso que eu vou transmitir? Não, a pessoa sabe qual que era a caixa. Né? E aí eu transmiti, e aí a pessoa escuta a comunicação, e aí a tutora falou assim, Carol, é que o meu marido quer comprar um carro, só que o carro, ele é um carro muito bonitão, e o meu marido vai trabalhar, ele passa por zonas perigosas, e eu sempre digo a ele, para não fazer isso, que isso vai ser arriscado, e foi isso que veio na comunicação. Eu, ok, que bom que entendeu, porque... Então ele, né, um carro, ele falou uma caixa. Então... os recados são muito diretos e importantes, Carol. Estamos chegando no finalzinho. Foi um prazer receber você aqui, e nós temos 30 segundos para aquele último recado. Gente... Muito obrigada, Marco. Obrigada por tudo. E prestem atenção, queridos, prestem atenção nos seus bichinhos, porque o bem-estar deles sempre passará pelo bem-estar da família humana. Ao cuidar de você, você estará cuidando deles. Cuidem-se, por favor, porque vocês beneficiarão os seus bichinhos. Eu amo meus pets. Espero que você ame os seus. Até mais. Mais um programa da RS Play. Eu sou Marco Marzola e você está no Papo de Terapeuta. Essa visão da neurociência e da farmacologia, que é a psicologia que trabalha a gente através da alma. Prepare-se para entrar nesse mundo de saúde e bem-estar. Do próprio processo de estudo do trabalho de psicotrauma. Modificando todo o excesso de onda eletromagnética artificial que nós temos nesse ambiente.
nós trazemos assuntos desde a ancestralidade até as técnicas mais modernas.